Reni, qual foi a grande mudança política que os atentados terroristas provocaram nos Estados Unidos? O sistema americano, Vanessa, ele é composto de uma estrutura de checks and balances, né? Ou seja, forças que tentam contrapor a supremacia de dos grupos no poder, no caso o executivo. Então, ou seja, eles têm o executivo, o legislativo e o judiciário. Tudo isso é feito para tentar contrapor que uma dessas braços do governo se sobreponha. Com o 11 de setembro, os Estados Unidos perdem um pouco disso, porque todo mundo se foca na preocupação com a segurança e com o terrorismo, e aí você não tem mais contraponto institucional. Todo mundo entra no mesmo barco e todo mundo segue a mesma direção, ou seja, o Bush vira e fala assim, vamos atacar o Iraque, porque o Iraque é a nova ameaça. A sociedade americana está dominada pelo medo e politicamente as instituições não respondem contrapondo a isso. Ao contrário, elas falam, bom, então vamos atacar o Iraque, porque o Congresso americano aceitou isso, enfim, a sociedade americana como um todo concordou com o ataque ao Iraque. Ou seja, politicamente os Estados Unidos ele começa a ser pautado as suas decisões no quê? Em condições de segurança nacional, a sua sobrevivência e tudo pautado pelo medo, tudo forçado pelo medo. Então a sociedade americana ela vai reagir de acordo com o medo. E aí as decisões políticas nem sempre foram as mais acertadas, como no caso do Iraque, enfim, e outros erros que foram cometidos aí. Mas isso se deu pelas mudanças políticas que aconteceram devido ao ataque ao evento do 11 de setembro. A reação do governo Bush e as guerras seguintes são as responsáveis pelos problemas políticos dos Estados Unidos? É difícil a gente dizer que existe uma razão só. Existe uma complexidade de fatores que levaram os Estados Unidos a se deparar com os seus problemas econômicos atuais. Com certeza, as guerras custaram muito, os custos já estão em torno de 4 trilhões de dólares, é um valor muito alto, mas isso não foi propriamente uma culpa do Bush, e sim mais uma condição que se apresentou aos americanos. A partir do ataque, era impossível não reagir e não partir para a ofensiva para garantir a sua proteção. Então, e se a gente olhar para o que o Obama vem fazendo, ele vem seguindo grande parte das políticas do Bush. Inclusive, ele não conseguiu fechar Guantánamo, ele aumentou o número de contingentes no Afeganistão, ele está tendo dificuldade de retirar os soldados do Iraque, apesar de ter uma retirada programada. Então, talvez não seja uma política de um governo, mas uma condição que se apresentou aos Estados Unidos e que dificultou a sua vida. E, obviamente, isso vai ter um impacto na economia americana. Mas existem outras condições ali que corroboraram para a decadência da economia americana, ou para essas crises atuais que a gente está vendo, entre elas a crise hipotecária e não só as guerras. Você coloca uma sobrecarga no sistema com as guerras, mas não é o fator único. Eu diria que muito mais uma condição do mundo, uma transformação do mundo que se impõe aos governos americanos, às administrações tanto de Bush e do Obama, para lidarem com essa situação.